Olá! Sejam bem-vindos ao Mesa de Mestre, o podcast de mestre de RPG e pessoas criativas para mestre de RPG e pessoas criativas. Dessa vez, nós temos aqui um convidado ilustre que se recusou a participar de outros porque ele tem vida ocupada. Mas primeiro, vamos citar a pessoa que sempre está aqui e que dessa vez não tem vídeo, mas temos a facsímile maravilhosa daqui do lado. Morfeu! Olá, tudo bem com vocês? Estou aqui mais uma vez após falhar em todos os testes de resistência e sobrevivência possíveis, mas consegui voltar a tempo. Ui. E agora ao convidado que foi previamente introduzido e que sugeriu a ideia de voltarmos à parte de personagens, Sérgio! Olá, boa noite. E em minha defesa, eu não me recusei. Quase que eu não consigo entrar agora se eu não fizesse carinho no meu computador. Desculpas, só apenas desculpas. E eu tô cronometrando 5 minutos, tá, Diego? Ah, é? 5 minutos até o palavrão. Pelo bem do YouTube. Pra quem tá ouvindo isso, peço perdão, porque, inclusive, a BIM, FBI, nós pedimos perdão porque o mundo vai acabar. Morfeu e eu estamos numa live juntos. Quem nos conhece sabe. Eu vou ter Aqui que tentaremos fazer um filtrozinho. Eu vou ter que prever sempre que ele for tentar. falar, porque eu que tô mexendo o queixo dele pra ele falar ali. Mas certo, a gente vai falar novamente sobre personagens. Eu falo novamente porque eu participei da outra que era de personagens, mas aquela foi a vez que o Sérgio não conseguiu vir e que o Morfeu caiu numa ponte, não sei, ele sumiu também. E que foi substituído pelo Edu e pelo Grabel. Então, cai pra vocês. Vamos direto, na lata. Como vocês criam seus personagens? Cara, Sou sempre a favor de obrigar o convidado a falar, então vai, Sérgio. então, vamos lá. Então, até pouco tempo a gente teve uma discussão dessa no grupo nosso. Inclusive, Simon e a gente estava conversando sobre isso. Eu sempre tento colocar alguma característica minha num personagem. E eu sempre levo em consideração o que eu gosto de fazer e o que eu quero fazer. E não se vai ser útil. Saca? Isso me causa um grande problema. Por exemplo, eu não consigo criar vilão. Eu não consigo jogar com vilão. Eu não consigo, de maneira nenhuma, jogar com um personagem evil, por exemplo. Eu não consigo. Eu tento, mas pra mim é quase impossível. Sei. A sua. Assim, você terminou de falar e a sua voz estava continuando. E a sua imagem estava parada, só encarando a gente. Então a impressão que deu é que você, tem poderes telecinéticos, você só telepáticos. É a telepatia por Wi-Fi. Né? Não, o nome disso é internet ruim mesmo. Não, telepatia Wi-Fi, tá tudo bem. Mas é interessante, você não consegue fazer vilão do tipo, você sempre coloca sem criar alguma. O que você coloca de você ali é demais pra você ser imoral? Então, Diego, não, eu me sinto mal, saca? Sei. Porque eu me espelho, eu consigo me espelhar no meu personagem, saca? Então, eu não consigo me ver fazendo maldade como um vilão, independente de qual seja. A pisar, a roubar uma floricultura, a dominar o mundo. Eu não consigo. Sei, nem quando é super absurdo. Você não precisa ser um vilão hiper imoral. Você ainda te dá a impressão ruim, assim. Sensação Exatamente. esquisita. Só empurrar um idoso da escada. Né? Morfeu ainda não deu 5 minutos, não, Morfeu. Não me tenta. Não me tenta. Mas e você, Morfeu? Como você cria os seus? Personagens. Não como mestre, como personagem. Eu levo em consideração inicial 3 coisas.
que são cenário, mestre e sistema. Porque com base no sistema eu já tenho uma ideia do que dá ou não para fazer. Com base no cenário, a mesma coisa, porque é aquele famoso. Eu sei que às vezes é divertido, mas nem em todo lugar dá para fazer aquele draconato bardo que se chama Lombardo e que só faz piadas de carnes. E ainda mais levando em consideração temática de cenário. Então, tendo como base essas 3 coisinhas, eu vou com algumas outros esquemas, tipo, se foi passado um resuminho assim da proposta inicial da aventura, se for do tipo curto ou one shot ou algo mais longo, também vai interferir bastante no meu método de criação do personagem. Mas no geral, pulando mais essas partes que dependem do externo, eu sempre procuro bolar algum tema que ou eu já tenha trabalhado antes ou que eu me divirta bastante trabalhando com ele. Exatamente. Isso aí que você falou é interessante, porque da forma que eu falei, parece que eu quero avacalhar o mestre. Mas o que o Morfeu falou é fato. É uma coisa também que eu levo muito em consideração. Tema, história, onde vai se passar, enredo, tudo. Tudo tem que ser levado em consideração. Ao ponto. Tirando um personagem meu que é famoso entre a gente, que ele eu fiz para ser um contraponto, os demais eu levo muito isso em consideração, porque a ideia principal do RPG é você se divertir, saca? Então, você criar um ponto fora da curva extremamente absurdo com o que está sendo proposto pode ser um impeditivo para se chegar nessa diversão. Eu acho que é mais uma relação de grupo. Você criar uma coisa que está fora do que foi proposto pode atrapalhar a diversão dos outros. Você pode até se Exatamente. divertir bastante sendo o contrário ali. É uma coisa séria. Eu sou um palhaço pelado. Você pode se divertir bastante sendo palhaço pelado no mundo que é horrível. Mas o resto do pessoal Uhum. pode não se divertir tanto. E se só você está se divertindo em uma mesa de RPG, logo você está jogando errado. Exatamente. Exatamente. E O você, engra... Diego? E você, Diego? Continue, Então, Sérgio. eu Não, não. tenho. Eu tenho dois modos de criar personagem. Existe o modo criar personagem. Três modos de criar personagem. Existe o. Existem 4 modos. Até o É, final dessa frase a gente tem uma lista de 10. é, quando eu vou criar um personagem pra um one shot ou uma campanha que seja muito pequena, eu eu entro no. A não ser que seja por um mestre novo. Isso é um detalhe, tem que ser com o mestre experiente esse primeiro modo. Mas eu entro no modo Power Gamer. Que eu penso na ideia do personagem, e eu sempre tenho muitas ideias de personagem, e eu vejo, ok, qual que é o jeito absolutamente melhor mecanicamente que esse personagem pode ser exatamente do jeito que eu quero. Isso geralmente envolve escolhas subótimas, mas que o personagem ainda fica forte. Isso pra one shot. Porque aí eu quero conseguir cumprir, não só cumprir o que é o meu desejo inicial, como ser muito útil pro grupo. Quando é uma campanha mais longa, ou mesmo uma mini campanha mais longa, ou um jogo que ou um jogo que eu sei que não encaixaria eu ter um personagem tão forte, porque ele ia mais atrapalhar o resto da party do que ajudar, eu faço o meu tipo de personagem favorito. Que são. É o que eu brinco de. É, garotinhas que sofreram na vida. Mas
E Eu que faço. tem um tudo super fraco. Aí Eu gosto de eterno. fazer personagens fracos. Personagens que eu não tenho que depender que se eu depender da mecânica pra fazer alguma coisa, eu morro. Que eu tenho que pensar por cima da mecânica pra lidar com as coisas. Eu já tive uma personagem que ela era assim, ela era muito inteligente. Só que ela tinha perda de memória recente, passada e de todas. Então, eu eu podia com ela pensar e descobrir qual que era a resolução. Aí eu tinha que esquecer a resolução e deixar que as pessoas resolvessem. E ela ainda era fraca e não conseguia levantar as coisas direito, mal sabia andar. Eu tenho uma personagem hoje em dia que o pessoal catou, que ela mora dentro de um baú atualmente. O pessoal catou o baú e ficou balançando. Eu pude escrever os ossos dela quebrando, indo pra cima e pra baixo, uma maravilha. Eu adoro fazer personagens que são fracos, que eu tenho que lidar de outro jeito. E o terceiro tipo de personagem é pra quando é um mestre novo. Pra quando é um mestre novo, eu finjo que eu sou uma pessoa normal. Eu crio um personagem que seja é, útil, mas não muito, e não seja fraco. E que não seja muito estranho. Se eu chegar com. Se eu chegar no jogo com. Eu sou um. Eu sou uma fada que eu sou uma fada que vendeu as próprias asas e o próprio corpo para ser capaz de usar magia, e é por isso que atualmente eu sou uma cabeça sendo levada por uma mão mágica. Um mestre que é novato pode não saber como lidar com isso, pode ser difícil, pode ser muito peso por cima dele. Então eu geralmente evito fazer esse tipo de personagem para mestre que é muito novo. E outra coisa O que eu sempre famoso, faço. o mago que castou polimorfo errado se transformou num salmão médio e anda por aí sendo carregado por mãos mágicas o tempo inteiro. Exato. Caso você não saiba, Sérgio, eu Ah, calculei e a mão mágica aguenta exatamente um salmão médio. puta que eu pariu. É. Que maravilhoso. E também tem a parte que eu jogo mais com flavor do que com o que tá escrito. Uhum. Então eu tenho uma personagem, por exemplo, que chama Green. Ela é uma fada, ela tem. Ela tem 1,60, mas ela é uma fadinha, né? Asas e tudo. E ela tem uma sombra que não é uma sombra, na verdade é um montão de bichinho que faz feitiço por ela. Uhum. Aí você pensa, nossa, então ela é a fada. É no D&D, então ela é fada. Aquela raça de... Não, ela é um Aarakocra Hexblood. Porque aí ela Ok. consegue voar, ela faz tudo que faz, e ela ainda conta como Fey. Uhum. E ela é um bardo, warlock, lutador. Ela é uma multi muito doida. Bardo, Velho, warlock, lutador, feiticeiro. eu não posso nem xingar você, Diego, de combeiro safado, porque você é a epítome do combeiro. Só que é combeiro reverso. Exatamente, né? Exatamente. Cara, essa questão que você falou e tal da pessoa normal, eu acho engraçado que o único personagem que eu criei que não era uma pessoa normal foi na aventura, que eu tava jogando com o Morfeu era o mestre, e eu dei a ideia maluca pra ele, ele comprou, que iam ser dois grupos, o grupo de heróis, que já estavam mais na frente, e um grupo de vilões. Eu era. Você lembra, Morfeu, qual que era o meu personagem? Lembro. Era, Hum, era um Azimar, né? é um Azimar caído. É um Azimar caído, paladino, um Oathbreaker. Ah, E tipo, e engraçado que, sendo vilão, eu não conseguia fazer coisas más, igual eu falei. Todo pomposo, aquela coisa. Paladino. uhum. Paladino. Mas é engraçado a questão, a questão das pessoas normais. Personagens que eu tenho, assim, que eu já joguei e tal. Eu tenho um músico falido, tenho um dono de bar, um cervejeiro cozinheiro, e atualmente, que já deixou de ser uma pessoa normal, porque tá 11º nível, Aham. que é o meu clérigo, o Tortle Clérigo. Uhum. Mas todos eles
é uma coisa também que eu gosto muito de colocar nos meus personagens. A meta. Qual a meta do personagem? Eu vou fazer uma coisa muito mirabolante? Não. Eu quero que meu barra dê lucro. Ou, eu quero ser reconhecido pela minha ordem. Saca? Coisas básicas. Coisas Você básicas. pega umas coisas pequenininhas, assim, como missão, né? Isso. Justo. Justíssimo. Ah, você tinha também. Porque, É tipo, mentira, nem porque todo mundo você tinha um precisa ter personagem que você fez pra uma objetivos mesa muito minha, que você grandes. precisou sair. Você precisou sair por tempo, mas você tinha um personagem pra uma mesa minha que queria basicamente virar um deus. Então. Ah, não, esse aí. Não, verdade, verdade. Tinha esse também. Tinha Só assim, não, eu esse sempre fiz uns que tem também. uma Tinha missão esse também. normal. Aí o outro chega assim, eu quero ser a mão direita de Moradin. É verdade, verdade, teve esse. Não, esse foi tipo, acho que foi o último que eu criei dessa forma, saca dele. Aham. E depois eu pensei, pô, é tão mais divertido você ser só mais um e tipo, beleza, você tá jogando RPG, velho, você tem que extrapolar. Pô, mas você consegue extrapolar sendo só mais um? Exemplo, o dono de bar é o Arthur Hammerfall, que é um anão guerreiro. Foi no. Foi até pro Halloween, se eu não me engano, que o Grande Copel narrou pra gente, uma one shot. Nível 8, anão guerreiro. Falei com ele, beleza. Tá aqui meu personagem, um fighter, anão, tal, beleza. Só que é o seguinte, a gente podia pegar uma arma mágica comum. Por flavor, ele deixou. Eu peguei a aljava mística, Uhum. que eu tenho flecha infinita, só que não eram flechas, eram machados de arremesso. Legal. E poderia, a aljava mística poderia ter a lança de arremesso, que é o mesmo dano do martelo de arremesso, né? Mesmo dano, Arthur Hammerfall, pá, aquela coisa toda. E eu era um dono de taverna, eu tinha Tavern Brawler, Aham. básico. No final, eu tiro um vinho, eu numa disputa contra o Strade, eu agarro ele e jogo ele no chão. Hum, boa. Isso, tipo, seu personagem era foda? Não. Eu só era um dono de taberna que eu sabia brigar na mão. Eu tinha essa vantagem, só, saca? Eu Aham. gosto dessas minúcias. Por isso que eu falei, nem sempre eu vou fazer um personagem que ele tem coisas úteis. Pra mim vai ser útil, porque casa com o meu personagem. Você não faz a pessoa incrível, você faz a pessoa normal que faz coisas incríveis. É. Exatamente. Ah, um bom exemplo disso é Dentro da a limitação dele, ele faz mestra coisas incríveis. do Edward do Alphonse, que é só uma dona de casa. Só que se você sair na mão com aquela dona de casa, provavelmente qualquer um vai morrer. Não, mas ela não Ex- conta, porque ela é uma pessoa incrível, ela só também é uma dona de casa. Ah, Exatamente. mas ela se apresenta como dona de casa. Não, mas aí não é justo, é que você tá falando, você tá assim, ah, só acontece que eu sou uma alquimista nível 20 plus. É, o, eu sou uma dona de casa, eu só faço coisa de dona de casa. E eu faço alquimia, mas eu só sou uma dona de casa. E não conta, aí é outra história. Ah, acontece. Corta. A- Agora, essa questão de criação de personagem, pra mim, o mais divertido que eu criei agora, e entra até uma questão que o Thiago já falou muito comigo, que é tomar cuidado para não sempre jogar com o mesmo personagem, Uhum. saca? Se repetir. Não tem jeito. É o meu xodó. O Morfeu, já tive a oportunidade de jogar na mesma mesa com o Morfeu e ele viu. É o Tinos Maios, velho. Não tem jeito. O meu bardinho, o cantor falido, mora no meu coração. A versão em miniatura do Tim Maia. Exatamente. Ah, É mas o... aquilo. Se tu gosta, cara, vejo problema em tu repetir a farofa, o feijão com arroz, sabe? Eu também acho que não tem problema você repetir o mesmo personagem. Desde que você tenha noção de que o final dele vai ser diferente sempre. Sim. Então, Sim. não tem problema repetir o personagem.
sabendo adequar ele onde ele estiver, lógico. Uhum. O único risco que a pessoa corre repetindo o personagem é justamente ele se tornar. É esperar que ele continue sendo o mesmo. A despeito das experiências. Um Uhum. Tinus Maio que presencia um Tinus Maios que presencia o melhor amigo dele morrendo na frente dele, vai com certeza ser diferente do Tinus Maios que só sei lá, se torna um pirata Sim. feliz. E até a questão mecânica, vamos colocar assim, não só a questão de história, mas a questão mecânica te permite criar um personagem com o mesmo embasamento. O cachorro discordou de mim. Eu tô fazendo que é o Morfeu latino, é ele. Um personagem que tenha vamos pôr, o mesmo cerne de história, só que mecanicamente ele pode ser de N formas diferentes. O próprio Tinos Mais mesmo, eu tô com a ideia de fazer ele novamente numa próxima mesa, só que vai ser um bardo full suporte. Hum, Eu não vou ter nada para dar dano. Porque a concepção atual desse bardo meu é full dano. Dou um buff, sim, mas a concepção geral dele é causar o máximo de dano possível em menos tempo. interessante. E sem perder aquela questão de toda magia que castar cantar um trecho de música do Tim Maia. E Tem que ser se manter no extremamente tema. ácido e sarcástico. Se mantendo no tema. Sim, se mantendo no tema. Justíssimo. É... Eu notei que no meio dessa conversa a gente interrompeu o Morfeu umas 4 vezes porque ele não tem imagem. Então, Normal, acontece. olá, tem alguma parte que você ia querer. Que você ia querer opinar no meio do caminho? Ainda tá na sua mente? Não, tá tranquilo. Ah, tudo bem. Que eu ia voltar na parte que você tinha falado, Sérgio, que você não gosta de fazer personagem que é vilão, porque Uhum. você se sente mal com eles. Isso me Isso. lembrou que teve um personagem. Que, assim, eu geralmente sou. Depois eu quero ouvir a opinião de vocês sobre isso, mas eu geralmente sou contra trocar um personagem de campanha no meio da campanha sem motivo. Uhum. É, no geral, né? Existem exceções, mas no geral eu sou contra, se for o mesmo jogador. Mas teve um personagem que eu tava no meio eu tava no meio de uma campanha e eu precisei trocar ele trocar ele porque ele me fazia assim, estar na mente dele me fazia me sentir genuinamente mal. É, Eita. eu de vez em quando faço personagens que são do mal. Uhum. É, assim, às vezes. Eu faço personagens que são malignos. Mas esse personagem, mesmo que as ações dele não fossem tão do mal quanto algumas outras, a mente dele era muito mais sádica. Só na primeira sessão a gente tava saindo de uma prisão de piratas e aí quando tava todo mundo prestes a sair, ele, não, vamos ali, vamos subir no barco e vamos atirar para afundar todos aqueles barcos. Mas e os outros piratas que estão ali? Morre. Isso aí não foi pesado. Mas que eles Uhum. morram. A gente chegou numa ilha em que tinha uma bruxa e tinha um montão de navio encalhado do lado. A bruxa controlava os mortos-vivos. Depois que a gente matou os mortos-vivos e a bruxa, a gente partiu sob as ordens desse personagem. A bruxa foi partida em muitos pedaços, colocada em estacas no centro da ilha. Os corpos das pessoas que já tinham morrido por ali, crucificados ao redor da ilha inteira e a madeira usada para fazer uma fogueira para queimar a ilha. Pô, A gente chegou numa parte que era um poço de reunião de piratas. Antes da gente sair de lá para causar uma guerra entre os piratas, ele fez uma armadilha de um jeito que um grupo pirata acabasse acendendo uma trilha de pólvora para explodir essa ilha, para explodir esse posto flutuante de piratas para criar um conflito entre os piratas importantes.
Então, assim, eram coisas inteligentes, mas o jeito que ele fazia, o jeito que ele pensava eram dolorosas pra mente. Então eu fiquei criando um montão de personagens pra tentar matar ele em personagem, pra fazer sentido. Só que você é um combeiro safado e não conseguia matar um personagem full combado. Ele não era combado, esse é o pior, ele era monge. É, E ainda tem gente que fala mal de monge, né? não, é que assim, Enfim. o monge, mecanicamente, ele não é muito bom, mas. É, ele foi. Polêmica! Oi? Não, tô brincando, polêmica. Não é tanta polêmica, né? Não é muito polêmico. Ele é realmente fraco a partir do nível 5 até o nível 16, por aí, 14, 16. Porque aí no 14, 16 ele. Eu acho que no 16 ele se torna uma das mais fortes. E no 14 ele já tá melhor, porque ele vê assim, nossa, eu não gasto todos os meus recursos pra fazer uma coisa simples. Sim. Que é o que acontece com ele nos níveis mais baixos. Mas nossa, aquele personagem era Kenshin. Kenshin Bo o nome dele. Horrível, do mal. Eu matei ele, arranquei a cabeça dele. Ô, Diego, Oi! tá tudo bem? Ah, eu tô aqui me segurando pra não perguntar, velho. O Morfeu sabe como é que é. Eu tô aqui me segurando, me coçando. Tá tudo bem? Quer um abraço? Não, obrigado. É, Meu Deus do céu, velho! o quê? Aí eu digo Esses não que são. Você tá falando isso O porque você pior, não sabe o quanto sofrem meus personagens antes de entrar em jogo. é, como quem já pegou dois personagens do Dego pra mestrar em mesa, posso garantir que realmente. O mais normal que se tenha é um personagem do Dego que começa o jogo completamente traumatizado. Nossa. É que assim, a minha vida é muito boa. Então meu personagem tem que sofrer. Porque eu tenho outras experiências. É que o Dego leva muito pra frente a ideia de que pra se ter história precisa ter conflito. Então ele só cria conflito na vida do personagem. Você tá doido. Mentira, os personagens têm uma vida ótima. Tipo, Eu tenho uma personagem que é uma velhinha. Que tá casada e ela resolveu sair em aventura. E ela é uma clériga. E ela usa uma massa. E ela é uma. E no inventário dela, sabe aqueles 10. As 10 comidas que você tem por causa da aham. bolsinha e tal? Todas elas são receitas. Eu nomeei cada uma das comidas dela. Ah, mas isso daí é uma personagem feliz pra 10 personagens Eu, infelizes. Se a eu tenho gente for parar pra dois. pensar, se a gente for parar pra pensar no fundo do personagem, não é tão feliz não, porque ela é casada e saiu em aventura. Ela saiu do casamento frustrado. Ela chega dessa merda, eu vou embora. Era no mundo de RuneScape. E ela tava indo pela graça de Saradomin. Eu vou embora desta merda desse casamento. Mas ela era nível 1, eu acho que. Ela era nível 2, eu acho. E. E o Popa é nível 3. Eu acho que sem buildar eu nunca tive um personagem tão forte. Clérigo. Não, mas era assim. Aí, Ela tinha. Ela tinha 20 de. Sem item mágico. Ela tinha 20 de AC, ela tinha mais vida do que o Bárbaro da Party. É. clérigo no seu dia mais fraco. Pois é. Clérigo no seu dia mais fraco. Ô Diego, Oi. igual eu tava falando, questão dos meus personagens. O Tortle atualmente, o, o Galápagos, se eu não me engano, posso até pegar a ficha dele aqui, que tá fácil, que é no Beyond. Se eu não me engano, são sem nada, né? Só com escudo. É 22 ou 23 de CA que eu tenho. Nossa. Eu sou Normal. Spellcaster. Não, mas é clérigo e é Turtle também, né? Não. Exatamente. É isso mesmo. Com os buffs, tudo certinho, bate 22.
Como sempre, Aí clérigo, eu para um dos ajudar, né? níveis, melhor de Né? todos. Não, o melhor, Morfeu, o melhor é o seguinte: para ajudar o Copel, eu tenho 29 de percepção passiva. Nossa! É basicamente, mestre, por favor, descreva tudo. É. Sempre quando ele vira e fala, rola percepção, eu só falo 29. 29. Ah, Como mas é como que você tem que 29 de vocês não estão passiva? vendo, não, mestre. Eu estou Eu vendo. estou 29 de passiva? e ainda apontando. Meme do Will Smith. Tá aqui. 29 é muito. Calma. Não, é o combinho básico. Escudo Sentinel Shield, escudo Sentinela, com 20 de Wisdom, mais o feat Observador. Ah, sim. É, aí faz sentido ser tão alto. Olha, que Mas eu pra... tô vendo o pessoal O comentando Galapagos já tá nível divertidamente do Dego, só tem a 11. tristeza. Galapagos Não, tá ele nível basicamente só 11. tem a Já tá. felicidade. Meus personagens que sofrem. É. Os divertidamente do Diego tá tudo com chicote na mão, batendo chicote. Qual que é o próximo que vai sofrer? Não, é que a Ah, mas ideia. qual que é a palavra de segurança? Não tem. Palavra de segurança, eu desisto. É. Não, mas é que assim, a ideia de ter personagens que sofrem, que sofreram na história, é que eles possam. É, é que eles possam, em jogo, é, ou superar esses traumas, ou ser felizes a despeito dos traumas. Sim. Que eu acho isso muito legal. Uma ideia de. Eu acho a superação mais legal do que só o sofrimento, a não ser que seja você. Você tem o sofrimento e aí você supera o sofrimento. Porque É narrativa. interessante. A E, jornada de superação, né? É. só um pequeno adendo, né? Que, tipo, eu acho bonitinho vocês falando. Não, que eu tive personagem vilão e eu não suportei jogar com ele. Aí eu só lembrando que dos três aqui, eu devo ser o único que quando jogou com um personagem vilão, vestiu a camisa e foi até o final. Fala do Ô seu personagem Morfeu, vilão. então, a gente já tá. Antes de você falar, a gente já tá com 33 minutos. Você não tem envergadura moral nem sustentabilidade ética. Você é mau caráter. Ah, eu sou mesmo. Qual que foi o seu personagem vilão? Ele foi um bardo full focado em dano e em ilusões. Hum, E ele foi maligno e maluco da cabeça várias vezes, mas tipo, que foram desde. Nossa, fomos emboscados por gnolls, que são aquelas hienas malucas que não tem como você usar a razão com elas, porque ou elas vão lutar até o final, ou elas vão lutar até o final. Simplesmente escravizei e ganhei 5 gnolls de presente. Outras coisas malucas, tipo, o mestre me deu uma bag of holding viva, né? Tipo, uma bolsinha que tinha vida. Aí eu só coagi muito amigavelmente um ferreiro a fazer diversas correntes com espinhos e ganchos nas pontas. E sempre que eu apertava a Bag of Holding, só saía um monte de gancho na pessoa. Que se pegasse, eu conseguia puxar pra dentro. Meu Deus do céu, velho. Não, mas esse tipo de vilão é legal, porque você tá pensando nas partes divertidas da vilania. A Exatamente. minha última Ah, personagem que foi vilã, ela era basicamente isso. É em um mundo onde algumas pessoas têm certas afinidades e ela consegue atrapalhar a. É, basicamente o poder é meio que uma entropia mágica, são os mágica do Grabel. Você consegue
você consegue atrair uma coisa que seja daquele daquela sua afinidade e jogar ela em uma pessoa passando por você. Você usa a mana pra tentar evitar que aquele negócio te mate na transição e sempre tem uma consequência. Eu fiz uma personagem. Ah, e o que dá essa energia é a ordem. E o contrário da ordem é o caos que forma os monstros. Então eu fiz uma afinidade com o caos. Eu fiz uma personagem que cria monstros. Nesse mundo onde monstros são terríveis. E monstros estão sempre sofrendo. E uma das coisas mais divertidas de fazer era... não gostei dessa pessoa. Monstro. E aí... e a consequência? Eu era tier 2, então eu escolhi onde é que ia a consequência. Vai naquela outra pessoa aleatória lá que não tem nada a ver comigo. E aí eu criava 2 monstros. Eu estraguei o vilão final, que seria da mini campanha, porque eu transformei ele num monstro. Desgrila, velho. Mas foi muito bom, deu história. Mas, tipo, por mais que tenha esse lado divertido da Zorra, tipo, mas também, tipo, ele seria equivalente ao que você contou dos piratas, porque ele era um Revenant, Uhum. e a condição dele estar vivo era ele se vingar. Aham. Então, tipo, ele ia atrás e se vingava das formas mais spawnescas possível. Sei. Muito inspiradas no personagem Spawn. Foram coisas desde o tipo. Vamos só pendurar a pessoa pelo próprio intestino, jogando pela janela. Umas coisas assim, bem interessantes, ao Não, ponto que, tipo, aos poucos foi ficando coisa leve, terça-feira fraca. só 2 jogadores na mesa, porque meio que o pessoal foi tendo problema de agenda e tal, né? Então, tipo, ficou só os 2 personagens mais voltados ao caótico mal e a gente só guinou a aventura completamente pra ser uma aventura de vilão. Legal. Problema de agenda, né? Sim, com certeza. Mas também já tive menos vilanescos, que foi uma parada que eu não consegui me divertir tanto, porque só teve uma sessão. Mas é uma parada que eu ainda quero muito, porque aí vem uma outra coisa que eu gosto muito de fazer na hora de criação de personagem, que é pegar um conceito de um personagem fictício que já existe e tentar usar ele, sabe? Não necessariamente fazer uma cópia descarada do personagem, mas pegar o conceito dele. Porque esse que eu já fiz, ele foi inspirado no cara safado dos espíritos de A Princesa e o Sapo. Então, tipo, ele Doutor Facilier. era um Warlock. Isso. Ele era um bruxo Hexblade. E o modus operandi ele era abrir a luta castando medo. E depois sair dançando a maldição um por um e dando uma jambrolhada na cabeça de cada um. Mas, tipo. Mas eu não consegui me divertir tanto. Por conta de que só teve uma sessão. Eu me divirto Mas muito sobre essa fazendo. parada de pegar conceitos de fora pra criação de personagem. O que vocês acham sobre? Hum, eu tenho. Eu tenho. Eu não tenho problema quando as outras pessoas fazem, eu não consigo fazer. Fazendo negócio Só voltando ao negócio do personagem do mal, eu como NPC eu consigo ser muito mais do mal do que eu consigo como jogador. Mas, voltando. Sim, É. temos muitas provas sobre isso. É. Muitas É. anos de provas. Anos de. Sim. É. Mas. Sobre usar um personagem de fora como base direta e tentar fazer ele ali no jogo, eu não tenho problema quando as pessoas fazem, mas eu não consigo fazer pelo mesmo motivo que eu geralmente não consigo narrar em cenário que é de outra pessoa.
eu me sinto como se eu estivesse roubando a ideia. E Hum, eu não gosto do sentimento de estar roubando a ideia. Eu gosto de. Se for pra eu roubar o personagem, eu vou roubar mais de um. Se eu fosse fazer o Dr. Facilier, por exemplo, eu pensaria: e se fosse o Dr. Facilier com o Pantera Negra? E hum, ele, e ele fosse. E ele tivesse feito o acordo com esses espíritos dos outros lados, fossem os espíritos dos inimigos dos familiares dele, porque os familiares dele abençoaram um outro cara e esses espíritos forçam ele a sofrer a fazer esses tratos, e se ele não faz tratos por tempo suficiente, ele sofre essa transformação bizarra do corpo, o corpo cada vez mudando mais, até que ele acabe se tornando uma criatura diferente, e aí começar o jogo como um Warlock, depois ir transitando para um Bárbaro, dá um gostinho ótimo de personagem. Verdade. Morfeu, caso desse com você que amanhã esse personagem aí já tá pronto. O Ele já Diego tá. vai fazer esse Eu já sei a personagem. história inteira dele, acabei de inventar. não duvido. Ah, mas é também, tipo, foi o que eu falei, tipo, não é você fazer aquele um para um, né? Aquele famoso evento canônico que se passa na vida de qualquer um que joga RPG, que é em algum momento da sua vida você chegar, olhar para um dos personagens da mesa e falar: esse cara tá muito parecido com o Guts de Berserk. Sim. Não, Então, mas tipo, não é literalmente essa cópia de um para um. Foi que nem você falou, tipo, pega um conceito inicial, mistura com outra coisa, saca? Uhum. e é o que a gente falou anteriormente sobre isso, né, velho? E é o que o Diego falou também. Não é você. Eu não vejo como copiar, saca? Eu vejo como inspiração. Até mesmo. A gente. É basicamente um fanfic, saca? É Sim. basicamente você pegar, exemplo, a... o Frodo. Vamos pôr o Frodo. E se, ao invés de ele ter jogado o anel no final, ele ter ficado com o anel? Hum. E cria-se um personagem baseado nisso. Mas não necessariamente é o Frodo, saca? É mais ou menos essa ideia. Um personagem que tem um artefato, que esse artefato tentou e ele esconde esse artefato. E Guts do Berserker é um grande exemplo disso, Uhum. saca? É você ter a inspiração. E até mesmo porque fazer o personagem um para um, ao menos que você seja o autor do personagem, Sérgio, acho impossível. Na minha concepção, se fosse para eu fazer, eu não conseguiria. Eu acho que a não ser que você fosse muito absorto naquele personagem. Se você fosse um Sim. fã ao nível de que você leu tudo e você. É, e você sabe de tudo sobre ele. Ou caso fosse um personagem como do livro The Blade Itself, que é o primeiro livro da, da primeira lei do Joe Abercrombie. Deixa eu pegar o livro aqui. Esse livro aqui, muito bom, aconselho, vocês devem ler se vocês tiverem estômago. Porque ele é um livro de fantasia, os personagens ali são as piores pessoas possíveis. Mas por que eu cito sobre se for um personagem desse livro? Porque eu te garanto que qualquer um que lê esse livro consegue fazer um dos protagonistas do jeito que. Pensando do jeito que o personagem pensa. Uhum. Porque esse livro é lento. Eu divido livros por quantas sentadas demora para você ler. Tem livro de 1000 páginas que é de 3 sentadas. Tem livros como esse que só tem o quê? 500? Só tem umas 500 páginas e ele é um livro de 12 sentadas. Mas você termina esse livro e você conhece os personagens. Eu sei como eles se agir. Agora, principalmente agora que eu li o segundo livro da coleção também, eu sei o que esses personagens fariam se eles viessem parar no mundo atual. De tanto que ele. De tanto que eles detalham. Esse Sim. autor é muito bom.
porque ele consegue detalhar muito as coisas sem ir falando de um jeito natural, como se ele estivesse conversando com você, não é super formal. Muito bom, leiam. Interessante. Tem em português. Interessante, interessante. Eu sempre Link preciso na falar de um livro. descrição. Eu sempre preciso falar de um livro. O pessoal tem que começar a me pagar. Precisamos de, de publi, né, mano? Todo Né? episódio indicando um livro. Pois é. Não, eu acho que o Cadê? Brandon Sanderson devia me dar muito dinheiro, porque a maior parte dos livros Parou que eu do nada. falo Então, são do esse Brandon livro Sanderson. aqui. É, eu acho que alguém perguntou alguma coisa no chat. Eu não consigo olhar, mas eu acho que alguém perguntou alguma coisa no Sim, chat. temos uma pergunta. De iniciante de RPG atualmente, vocês jogam numa mesa com roteiro estabelecido ou só vão jogando aleatoriamente? Sérgio, você primeiro. Vamos lá. Hoje, atualmente, a gente tá tentando arrumar tempo, né, pra voltar a jogar a Ghosts of Saltmarsh, pra fechar essa história. Ela tem um roteiro, ela é uma aventura pronta do D&D. Ela tem-se um roteiro, só que o Copel, mestre, ele não segue à risca o roteiro. Ele faz tópicos, saca? E essa questão de jogar aleatório, o Morfeu, inclusive, eu não sei se você lembra disso, Morfeu, a mesa que eu tava querendo criar, você lembra? Qual? A que a história eu ia criar no dia da aventura, mediante aos acontecimentos. Ah, sim. Eu até não consegui tempo pra isso até hoje, mas a ideia tá lá. Morfeu, eu acho que você tem o meio termo entre o aventura pronta e o que eu faço. Eu sou muito mais e aleatório, que são a maior parte dos modos que eu faço hoje em dia, mas eu também gosto de fazer coisas mais scriptadas, né, seguindo o roteiro estabelecido por conta de quero testar um sistema novo. Aí geralmente o sistema novo ele já tem uma aventurazinha pronta, sabe? Que aí também eu acho interessante porque dá pra tanto quanto eu, o mestre, pegar um feeling do sistema quanto pros jogadores também. Só que eu consigo dividir também entre dois jeitos, né? Que é o você, como mestre, criar um roteiro a ser seguido. Tipo, não um roteiro, né? Mas tipo, fazer como se fosse toma aqui o pontapé inicial da aventura. Aqui é o meio e aqui uma previsão de final, sabe? Aham. E aí no meio dessas várias lacunas que você deixa, você põe a parte livre. Uhum. Sim. Que Você, que você é um geralmente jeito que eu deixa a faço também. escrita, né? Você geralmente escreve, por isso que você demora pra começar os seus. É, Sim, eu sou a outra ponta. Tem gente que segue tudo reto já planejado. E eu invento. Você não tem limites. A- eu invento na hora. Só que eu tô fazendo isso há tanto tempo inventando na hora que eu consigo inventar a lógica interna do mundo muito rápido e consigo supor coisas que fazem sentido no meio do caminho. Então, parece que eu planejei. Mas a verdade é que a primeira vez que eu penso no jogo é durante o jogo. Mas ainda em questão de fim estabelecido, isso é pra história. A gente depois volta pra personagem. Mas eu vi que você falou ali. Eu vou inventar uma voz pra você, tá? Eu perguntei isso justamente porque vejo pessoas que jogam somente o universo, sem o roteiro, e outras jogam com uma história definida que já tem um fim estabelecido. É,
é muito legal pra one shot você ter um fim estabelecido. É uma ideia legal pro one shot, principalmente se você começar. Isso é difícil de fazer, mas você começa com a cena final, só que não finaliza a cena final, e aí você joga até que você chegue naquela cena final, e aí você faz a finalização. Isso é uma coisa que é muito legal de fazer em one shot. Geralmente dá pra fazer em one shot de cerca de 5 horas. Precisa de um pouquinho de planejamento. Mas geralmente, principalmente se você tá fazendo uma campanha, a não ser que o seu fim seja global, ter um fim estabelecido não vai dar certo. Porque jogadores são um caos. Um ótimo caos. E jogar RPG seria muito mais chato sem o caos. Mas jogadores são um caos. Sempre dá pra. Chega uma garotinha. Não, por favor, meu pai tá preso na mina. E você sabe assim, não, eles vão chegar na mina, eles vão descobrir uma história que vai levar eles pro Underdark. E aí eles vão enfrentar as civilizações de Drow do Underdark. E com isso, eles vão acabar subindo pra para virarem nobres de lá. E aí você olha, você fala, ei, tá na mina. E o jogador, eu chuto a criança e vou pro bar. Porque são jogadores. Jogadores decidem o que eles querem fazer e essa é a graça. Então, ter o final definido. Se for Morfeu, ele vira. Olha, tá na mina? Bola de fogo. Olha Então, só, não criança, é temos que fogo, vamos acabou embora. estourando uma bolsa de gás lá na mina, rapaz. Uma personagem minha. Tá. E. Nenhum ganho nisso. Ele é bem tranquilo. Morfeu ia virar pra criança e ia ter uma boa notícia. Qual é a boa? Você é herdeira. Qual é a má? A bola de fogo. Exatamente. Não, agora eu vou te ensinar sobre física. Você sabe o que acontece com uma esfera de 7 metros de raio em um espaço pequeno? Veja! Sacanagem. Veja de E perto. Vai até lá. com relação a umas paradinhas aqui, que tipo, falar, é interessante tu ter essa parada de fazer um fim rápido pra, né, já ter um fim estabelecido pra uma one shot. Aí eu puxo isso pro personagem do tipo sobre criação de personagem quando você já estabelece um final pra ele da criação, onde tipo tudo o que vai acontecer durante a história muito provavelmente pode culminar ao fim que você estabeleceu. Para personagens tipo, meu personagem é amaldiçoado, logo o fim da história, pelo menos o fim desse pedaço da história dele é ele quebrar a maldição, ou no caso de um personagem Revenant, que tipo, o fim da história é ele morrer. Porque quando ele morre, ele perde a missão. Que quando ele termina a missão dele, ele morre. Então, tipo, o que vocês acham sobre esse de. Não necessariamente só cravar um fim e ponto, mas tipo, já botar uma linha reta assim, pro final da história do personagem desde a criação. Vai, Sérgio. Então, então a questão de colocar uma linha reta no meu modo de ver limita um pouco o personagem na minha visão, certo? Eu tô aqui pensando aqui, até mesmo a questão da história. Você pode, igual falei mais cedo, pontuar o que ele quer, saca? E a história dele vai se desenrolar na jornada para buscar o que ele quer. Hum.
E essa jornada não necessariamente é uma linha reta, saca? Até mesmo porque o RPG ele não é um rail que você põe pra frente, faz as coisas e acabou. Claro, tem mestres, infelizmente, que fazem assim, mas ele não é para ser assim, entendeu? Eu vejo dessa forma. Você faz uma, um ponto guia para você seguir aquele ponto guia. O que vai acontecer, meu filho, aí vai. E você pode acabar mudando de ideia no meio do caminho. Exatamente, porque se a gente levar em consideração que os personagens são seres vivos, a cada situação que você passa, você muda. Uhum. Você se altera como ser humano. Então, como ser, né? Como ser humano, não, como ser. Então, às vezes o que eu buscava antes, eu não quero buscar agora. É, geralmente quando eu crio história pra personagem, não falando como mestre, quando eu crio como personagem, eu. É bem raro eu colocar assim, ele quer ser tal coisa. Geralmente parte da história deixa implícito assim, olha, essas coisas aconteceram, então Retorno. é assim que isso pode afetar, e aí eu penso, isso aqui pode levar ao personagem fazer isso ou aquilo, ou se tornar isso ou aquilo. Mas a única coisa que eu penso realmente quando eu faço personagem, eu penso, vamos ver, futuro. A única coisa que geralmente passa pela minha cabeça é, qual que é o jeito mais legal que ele pode morrer? Porque eu acho que o que faz o personagem na minha cabeça ali é a morte épica. A morte dele não precisa ser boa, mas ela significativa. Eu acho que tem uma morte significativa pra mim como personagem, mas isso é um pouquinho da mentalidade de mestre e pessoa viciada em livros. É, a morte do personagem é uma alavanca narrativa tão deliciosa de usar. E eu tenho um prazer tão grande quanto quando é o meu personagem que morre pra isso. Na mesa, que é meu personagem é um monstro, 3 meus personagens morreram. E foi assim, Hum, e tinha a oportunidade deles estarem vivos, porque as pessoas assim, não, você quer um ponto de destino? Eu, não, olha a oportunidade narrativa disso aqui. O cara tá me dando um tiro porque o meu irmão desrespeitou o que ele falou. Se eu não morrer aqui, o peso é muito menor. Olha o vilão que ele se torna se eu morrer. Só pra no sim, personagem seguinte eu matar o vilão. legal. Mas foi uma morte impressionante. Ter uma morte boa pro personagem é a única coisa que eu penso em questão do futuro. Uhum. E você, Morfeu? Voltei, né? Estabelecer isso aqui. Você tinha caído? Mas sim, caiu a luz aqui de casa por um momento. É a Bin. Aí eu, é. Aí eu perdi um pouquinho os pontos. A Mas, gente tava falando que as cara, pessoas que ainda estavam por aqui iam ganhar um bônus de R$ 100 por estarem participando. Mas como você tinha caído, infelizmente, você não entra dentro da contagem. desde quando a gente tá com esse orçamento? Eu não tô sabendo. Pois é, que vai só pra. Mentira, não tem orçamento nenhum. Eu preciso de um orçamento. Me dêem dinheiro. Mas, no geral, assim, eu gosto de estabelecer só o pontapé inicial, porque eu gosto muito de criar personagens abertos, assim, tipo, que dá pra você colocar ele em qualquer lugar, em qualquer momento, em qualquer situação, e dá pra ir jogando com ele até o fim, porque pode ser desde uma pequena robozinha que ama entrar em ruínas e tumbas e catalogar esse tipo de coisa, que em algum momento ela pode só virar pro grupo dela e falar: ok, eu vi tudo que eu tinha visto por aqui, vou ir lá. E acabou a participação dela. Como ela pode continuar
E mas também eu curto de tipo, quando já é algo mais fechadinho, tipo, se virar pra mim e falar, não, que a temática dessa pintura é tal. Então eu gosto de estabelecer não um fim, mas um meio. Hum, Então, tipo, é uma aventura mais política que tem a ver com nobreza e puxada de tapete. Poderia facilmente fazer um personagem que é tipo um filho de nobre bastardo que ele quer só o ele cria uma identidade secreta para começar a se fazer de nobre e aos poucos puxar o tapete do próprio pai para ganhar, para tomar tudo aquilo que ele tinha direito. hum, Então, tipo, é uma ideia a mais para tipo do que pode gerar um final do personagem, o que pode encaminhar pro final dele, mas não necessariamente tipo entregar aquela lacuna, entregar aquele ah, essa é a história do meu personagem. Eu quero jogar essa história, sabe? aham. Porque já tive algumas experiências dessas algumas vezes. E eu tipo, gosto muito de personagens livres. De tipo, só crio ele, o mestre joga ele no mundo, eu jogo até onde dá. Justo. Mas você cria o E o personagem fim como dele se ele também não. fosse quase um personagem secundário. Sim, e tipo, e o final dele não precisa ser grandioso, épico, ele morrendo de alguma forma. Tipo, não, tipo, pode ser algo michuruca, sabe? Uhum. Tipo, um fim muito broxante que poderia acontecer com um dos personagens que é tipo o, o Oru, né? O besouro que só se teleportou pro um outro continente, só tá vivendo uma parte aleatória da vida dele, tipo, sei lá, do nada o teleporte dele liga de novo, ele vai só pum, chupado pra outro canto do planeta. Isso seria um jeito muito sem graça mano, trocar o personagem. Sem graça. Mas pode acontecer a qualquer momento, sabe? Então, Aham. tipo, não é algo que eu me queixaria, porque justamente foi a premissa do personagem, sabe? Mas aí eu seria um mestre horrível se fosse assim. Quer saber? Você desaparece. Você tá em Gularik agora. Boa sorte. É que lembrando que, tipo, a gente conversou, que isso aqui também é algo interessante que eu gostaria de trazer, que a gente conversou de, tipo, resolver tudo já. Ih, acho que ele caiu de novo, Sérgio. Eu também acho. A internet não tá ajudando ele, não. Ou é a BIM. A sua internet tá atrapalhando ele. É. A BIM, nada contra vocês, tá? O trabalho de vocês é ótimo. Mas. Estão derrubando o Morfeu. Ah, eu posso aproveitar e responder ali. Mesmo que não tenha um roteiro, um vilão principal é muito usado. Então, dependendo da mesa, um vilão principal pode ser usado bastante. Nas minhas mesas, como geralmente é um pouquinho mais amplo, as pessoas, eu já ouvi gente comentando que as minhas histórias são mais um montão de side story do que uma história principal. Me asseguraram de que isso era um elogio. É, não costuma ter um vilão principal. Pode ter um vilão principal de um arco, alguma coisa assim, mas geralmente o vilão principal não. Mas tem muita mesa, muita campanha, muito one shot em que existe. É, Uhum. como exemplo, a gente pode botar o Strade. Sim. O Strade é um vilão principal. Ele é vilão principal importantíssimo. A gente pode até citar alguns RPGs que são desses de internet. Critical Role.
sempre tem vilão principal. Toda campanha tem vilão principal e cada arco tem os vilões principais pequenininhos. Dimension 20, que é um que é muito bom, assistam a propósito. Ele tem o melhor mestre desses de internet que eu já vi na vida, que é o Brandon Lee Uhum. Mulligan, que ele faz esse negócio que é de comédia, Alô? mas quando é sério, ele faz sério. Também sempre tem o Alô? vilão principal. Então, Olá. depende da intenção. Olá, bem-vindo de volta, Morfeu. Como tava a vida sem Cortaram minha internet? energia de novo. Onde que eu tava mesmo? Que eu já me Não vá perdi. pra luz, Morfeu. Não vá pra luz. Ó, eu não vou conseguir te ajudar porque eu já não lembro o que você tava falando. Tudo bem, vamos. Inclusive, o Brennan Mulligan é o que dá vida pro Skellan, não é? Não, esse aí é o Sam Riegel. Isso. Você chegou a ver Você chegou a ver aquela mini campanha que foi Exandria Calamity? São 5 episódios Hum, e é no passado de Exandria, do que é o mundo do Critical Role. não, não cheguei a ver ainda. Excepcional, você tem que assistir. O mestre é o Brandon Lee Mulligan. E, o, e Hum? é excepcional. O negócio começa. O negócio começa com ele descrevendo uma cena e falando para um jogador: Não, e por favor, descreva o seu personagem. Mas descreva ele sabendo que tem sangue caindo da sua boca e você tá de joelhos tentando se levantar do chão. Ok. Ah, Nossa, introdução maravilhosa. Assistam. É muito bom. E ele é o mestre excepcional. E sempre tem um vilão principal também. Nem sempre é o Uhum. vilão principal que você acha que vai ser, Sim. mas sempre tem o vilão principal. Se você quiser uma dica, se você estiver mestrando, faça sementinhas. O vilão principal não vai ser quem você quer, vai ser quem seu. A não ser que ele seja um vilão muito poderoso, ele não vai ser quem você quer. Ele vai ser quem os seus jogadores acabam fazendo com que seja. Então, jogue algumas possibilidades e o que eles ficarem mais investidos na linha, sem nem revelar o cara. Só, sei lá, ao longo do jogo vai introduzindo algumas opções de coisas horríveis que estão sendo feitas. O que eles começarem a ficar mais investidos, esse cara é o vilão deles. Principalmente se for um mundo onde existem outros aventureiros, porque aí você sabe que os outros problemas alguém mais vai cuidar. Uhum. Existe a possibilidade de você fazer eles seguirem um desses três e depois eles descobrirem que na verdade é um cara que comanda os três, isso aí e ele é o vilão final, e você ainda não joga fora nenhuma das opções de boss. Porque aí você pode ter mini bosses no meio do caminho. verdade. Mas, indo nesse assunto, indo pra personagem, porque quando você faz o personagem, você também pensa em como vai ser a história que vai ser explorada dele, mesmo que seja uma parte simples. Uhum. Eu queria saber, na visão de vocês, personagens de vocês. Eu vi que assim, pelo que vocês estavam comentando, nenhum de vocês costumam fazer, nossa, essa minha história pode gerar um arco. Porque vocês pensam em uma história simples, vocês possam entrar e ajudar e já papá. Depende, porque eu falei, quando a história ela já é, tipo, a premissa da aventura, ela já é tipo, não, esse que vai ser o tema principal dela. Eu geralmente já costumo trazer umas ideias assim. Tanto que, tipo, tenho como exemplo um personagem que eu conversei com o mestre e o mestre simplesmente adorou porque eu entreguei de bandeja um grande vilão que ele pode usar ligado com o meu personagem, sabe? Aham. Mas, na maioria das vezes eu faço personagem livre mesmo. Então, porque isso que eu tava querendo falar com vocês. Vocês costumam fazer, ou às vezes acabam fazendo sem querer, ou, é, ou
não são completamente contra fazer esses personagens secundários na sua história que podem vir a se tornar vilões importantes na, na, na campanha. Cara, eu sou a favor, saca? Eu sou muito a favor. Tanto que aconteceu isso em South March. Ah, é? Aham. O... a história de South March mesmo, da campanha, vai ter a guerra dos Sarhuaguins vão invadir, né? E se descobre que tem um coven de Hags lá. No final, o Copel conseguiu fazer um gancho para puxar até o level 20 essa história, Uhum. né? Introduzindo Vecna. Ah, E um dos personagens da mesa bandeou pro outro lado, ó, que era um Dampir, que era o personagem da Simon. Simon, um abraço, eu odeio Varré. Simplesmente ele bandeou pro outro lado, foi um dos vilões de arco dentro dessa campanha, que foi excepcional. Tanto que numa parte da aventura pronta, tem um casamento de sangue. aham. O Copel reescreveu essa parte pro Varré ser um dos noivos. Ah, que legal. Saca? Que ia casar a Reg e o Varré pra conceber essa união. Morreu sendo jogado num buraco negro. No buraco negro? A Reg caçou o buraco negro. Ah, Aquele mini buraco negro. Aí sei. a gente só virou, beleza. Eu sou a favor. Eu sou a favor. Morfeu? Eu não sou a favor como incentivo, sabe? Tipo, porque quanto mais você consegue trazer com o seu personagem na criação dele, mais você consegue incrementar não só a história dele, quanto a história do mundo. Porque, tipo, quando se é uma aventura focada em ser livre, né? Tipo, a história da aventura é o que a gente determinar na sessão 1, sabe? Esses elementos que você consegue trazer, né, a parte da criação de que, muito provavelmente esse personagem ele tem uma índole assim já meio duvidosa, aí pegando o exemplo do Sérgio, né, que de um personagem de jogador que pode tocar de lado no meio da aventura, isso pode gerar muito conteúdo bom. Uhum. Tipo, porque, claro, que acaba trazendo aquele famoso, vai, vai acontecer um PVP hora ou outra. Sim. Mas, tipo, não vai ser aquele PVP chato, sabe? Ele vai ter um peso, ele vai ter um motivo, ele vai ter um, uma explicação narrativa para aquilo que tá acontecendo, sabe? Eu diria que para esses E casos quando depende você do traz grupo, né? isso, É, porque se você tiver num grupo que isso aí não seria bem visto ou que alguém ia ficar ofendido, aí não dá. sim. E quando você traz de fora do seu personagem, como por exemplo um NPC da sua história que pode acabar se revelando sendo vilão, é algo muito interessante também, porque justamente para ideias de tipo de história livre que começa sem ter algo pré-definido, muitas vezes o mestre tipo, ele já não vai ter uma ideia de vilão principal ou de um vilão menor, e que ele pode aproveitar esse gancho que você trouxe na sua criação de personagem para esse papel. E principalmente também com quesitos de
aventuras já prontas ou em aventuras que já tem uma parte dela escrita, eu adoro, tipo, quando ah, ali na parte de criação de personagem alguém já me entrega um NPC que pode ser usado, sabe? Aham. Porque aí você pode tanto aprofundar a história que já está pronta da aventura, quanto dar aquele sentimento de importância maior aos personagens, sabe? De tipo, Mostrar que eles são realmente, relevantes naquele contexto, né? isso, realmente, tipo, as ações dos personagens podem acabar sendo muito mais relevantes do que normalmente acaba sendo em algumas aventuras prontas, que na maioria das vezes é tipo, pega aqui esse grupo de pessoas aleatórias e veja como o acaso tornou elas importantes em escala global, sabe? Aham. Uhum. Então, tipo, ali trazendo essas coisas, tipo, pode colocar que, tipo, o tio maligno do personagem tá fazendo outras falcatruas. E é justamente o fato dele estar fazendo isso escondido, tentando afastar a própria família dessa podridão que ele está envolvido, é o que acaba atraindo esse personagem para essa bagunça, sabe? Uhum. Então abre brechas para você trabalhar muitos temas, muitas ideias diferentes. Então por isso que eu incentivo demais nessa parte de criação de personagem você só entregar alguns personagens extras, alguns NPCs que podem ser usados, saca? E eu gosto ainda mais quando tipo, você pega aquele personagem que não tem nada a ver com ser vilão e você transforma ele no vilão, que é uma surpresa até pro jogador. Sim. Eu sei que ele te fiz fazer um sorriso muito legal agora. Vocês vão notar daqui a pouco. É, Acabei de ver um sorrisinho. eu quebrei, desculpa. Eu ia até continuar o contexto, mas eu vi o sorrisinho. Eu quebrei completamente. Perdemos o Diego. O... Quebrou, o Diego quebrou, gente. Já Eu ia era. falar. O Diego Você, saiu do ar. eu O ia Diego falar, saiu do ar. você falou perfeitamente ali. Complementar a história, né, do mundo. Eu gosto muito quando. Eu já falei uma vez aqui, eu vou falar de novo. Meus jogadores, se vocês quiserem escrever um livro de 600 páginas e me entregar como história do seu personagem, desde que vocês estejam abertos a coisas para ajudar a encaixar, eu vou ler com o maior prazer. Principalmente se ele introduzir um montão de coisa nova. Aí eles falam, mas eu introduzi um outro deus! Eu falo, ok, eu dou um jeito. Será que ele é um deus? Talvez não. O que o seu personagem sabe é o que o seu personagem sabe. Podem ser achismos, podem ser conhecimentos. Só esteja livre, só saiba que nem sempre vai ser nem sempre o que ele sabe vai ser igual à verdade, né? O jogador entrega um background de 600 páginas pro Diego. Divertidamente do Diego, batendo chicote. Esse vai sofrer! Ah! Ah, que nada, meus jogadores não sofrem tanto assim. Não, não, imagina. Ah, Imagina, assim, Diego. levando em consideração Você matou um personagens periquito na criados minha mão pelos a única vez que gregos, eu joguei com você. Verdade. Sabe uma coisa que me Desculpa, vou contaram te cortar. recentemente e que eu não tinha notado? O quê? Aparentemente, de vez em quando eu narro terror e comédia. Nunca tinha computado. Tá tudo bem, Diego? Morpheus, deixa eu falar Diego alguma coisa? seria, Diego seria um ótimo mestre de slasher, porque é terror e comédia. Pois é. Não, mas eu não sou tão mal com os meus jogadores. Lógico, Mas com sofrimento é seus sempre personagens ocorrência. você Com meus personagens, eu sou Uhum. uma pessoa horrível. Se meus Ah, tá. personagens me encontrassem, eles iam me odiar. Muito. Eu ia morrer muitas vezes. Mentira, uma das minhas personagens não ia me odiar, porque ela não sabe o que é ódio.
Mas ela também é um fungo que tá controlando o corpo de uma menina que se jogou numa cachoeira. Então, é... Puta que eu pariu, Diego. Não, Chega no seu dia mais essa fácil. personagem, eu acho triste. Essa personagem, o triste dela, pra mim, é que ela clica em tantos traumas de todo mundo que eu não posso colocar em nenhuma mesa. É, Meu pai eterno. ela é um druida, a transformação de druida dela tem a ver com apodrecimento, essas coisas assim. Aham. É muito legal de jogar, eu adoro jogar com ela. E ela é toda boazinha, mas ela é um personagem que Tão, é tão traumático pra todo boazinha, mundo. bichinha. É um personagem traumático pra todo mundo. Eu não sou mal com meus jogadores não, viu, gente? É, não se sintam assustados. O... Venham, deixe que eu mestre pra vocês. Todos vocês. Aham. Todos vocês. Medo. Falando nisso, Eu vou pensar um Sérgio, você tem que personagem entrar em pra alguma sua mesa mesa. eventualmente, pra alguma outra minha mesa. Você participou de meia Cara, então, eu sessão tava de. pensando. Eu tô tentando bolar uma ideia de personagem justamente pra tá entrando na sua mesa. Menos megalomaníaco Do que do virar. ferreiro. Que Aham. aquele ferreiro que eu criei, saca? Engraçado que o negócio que o Mofo tava comentando e tal, e a questão do Varré também. Essa questão do seu personagem também se tornar um vilão sem querer, Hum. saca? Aham. O Galápagos mesmo, por exemplo, eu transito um pouco com ele nesse quesito. Porque ele muitas vezes é visto como um fanático religioso. Ah. Ao ponto de ele já perdeu um braço por querer, ele tem metade da cara queimada de ácido, de sangue ácido que espirrou na cara dele, Aham. e ele tá fadado a ser sacrificado pro deus dele poder ressuscitar. E Nossa, ele, que legal. e ele tá indo. Ele só vai. É a questão dos pequenos pontos, saca? Aham. Do tipo. O Copel, ele virou pra mim e falou: eu quero ver se a fé dele é inabalável mesmo. Hum. Porque o ponto guia do Galápagos é justamente a fé, saca? É Aham. o acreditar que não ser superior, é acreditar na bondade, saca? Tanto Uhum. que o lema do Varré, do Galápagos, do Varré eu quero que ele vá pra puta que te pariu. O lema do Galápagos é: não importa quem você é, e sim o que você vai fazer, Hum. saca? E ele já teve situações aí que é melhor não citar, que ele foi meio fanático religioso mesmo, saca? E é um personagem lawful good, Sei. que dizem Voltei que de novo. ele voltou. Que eles falam que o clérigo lawful good é o Silas Malafaia dos RPGs. Mas pra que mesa você tava pensando em fazer, personagem? Pra sua. Qual delas? Aqui você virá pra mim e falar: tenho vaga. Maravilha, eu tenho muitas mesas e eu posso criar mais. Delícia. Ai, que delícia. Dito isso, o problema é só a sua agenda, Sérgio. O Ó, problema é a sua velho, agenda. a minha agenda tá uma merda. É, Sabe? O ideal pra mim seria sábado à noite. sábado. Justo no dia onde a maioria dos jogos acontece. Então, sábado à noite é complicado. Tem um jogo Exatamente. específico que tem vaga atualmente, sábado à noite, mas é a noite recente, é das 6:30 até as 9, geralmente. Uhum. E aí eu não sei se você consegue, porque Não, teria que ser um pouco mais tarde. é, Teria que ser um pouco mais tarde.
Se você conseguisse, é o jogo que o. É o jogo de nível alto que o Morpheus tá. Uhum. Em que tem o, Jogo de nível. em que tem o pessoal que explodiu uma cidade e tal, essas coisas assim. Ok. Explodir não foi por querer. Aham. Ô, Diego, Morfeu tá na mesa. Tem explosão de cidade. Você vira e fala que não foi por Ele não querer? tava lá naquela época. Eu entrei antes de explodir a cidade. Depois de explodir, no caso. É, depois. Vou repetir. Tem explosão de cidade, Morfeu está na mesa. Ah, ele entrou depois. Não importa. Não, o pessoal não fez por querer, tanto que tem um personagem que tá com trauma de explosão até agora. Porque. É porque o que aconteceu foi. Ele é um bardo da criação. Então ele criou pólvora. Uhum. Só que tem um detalhe sobre pólvora em Eras. Pólvora é Hum. extremamente reativa à magia. Uhum. 1 grama de pólvora pode fazer uma explosão de mais de 10 metros de largura se tiver um quarteirão de alguma coisa mágica. Sim. E ele criou um bloco de pólvora de 20 por 20 para lutar contra os monstros. Ah, legal. Foi um desastre. Teve explosão, um montão de gente morreu e, como sempre, se a pessoa causa a morte de uma... Quanto mais for culpa do jogador a morte de alguém, mais em detalhes eu descrevo. Então foi uma descrição traumatizante de muita gente pós-bomba. Ok. É, 2 clérigos usaram intervenção divina pra pedir pra um deus, e usaram um montão de ponto de destino, pra pedir pra um deus trazer uma galera de volta. O deus chegou e Uhum. deu a oportunidade da galera voltar. Alguns voltaram, Uhum. e logo só que por causa dessa explosão, tem o lugar que eles estavam era do lado da floresta, que é o covil de um dragão antigo, que Uhum. tem como título o colecionador de corpos. Quando eles fizeram um montão de corpo e aí falaram, deixem de ser corpos, ele chegou, qual é? Qual é que é essa troca aí? Não. E aí eles, Aqui não, queridinha. não, um dragão, o que vamos fazer? E o bardo, vou criar pólvora na boca dele. É um dragão, Véi. machucou bastante o dragão. Mas o Uhum. bicho é tão forte que a explosão ficou mais direcionada na cidade. E ele tinha criado mais pólvora dessa vez. Foi fogos em Copacabana. É, Ah, foi o próprio Hiroshima Nagasaki. por pouco eles conseguiram salvar a princesa que eles tinham escoltado até lá. Que teoricamente eles estavam nisso, uma missão de escolta para que o país dela fizesse aliança com esse outro país. Não dá mais fazer aliança com esse outro país, porque eles explodiram a capital. Não tem como você fazer aliança com o país quando o país não existe mais. E Exatamente. eles fugiram teleportando, levando os pedaços dos corpos das pessoas que tinham morrido essa segunda vez. E algumas das pessoas tinham sobrevivido. Com direito a mais narrações sanguinárias da criança chorando, abraçando a perna da mãe dele. E essas Puta coisas assim. Puta que o pariu, velho. Depois dessa sessão, velho, na boa, depois dessa sessão, o psicólogo chorou. Com certeza. Nossa, Deus do céu. Diego, tá tudo bem? Eu tô ótimo, esse é o detalhe. Divertidamente tá como? Deixa eu Depois pegar ele ela. fala, ai, que eu não sou mal com os meus jogadores. Eles explodiram uma cidade. Tava de graça pra mim. É. Tendo a concordar. É diretamente proporcional à culpa deles. A maldade da narração. É melhor do que controlar o que eles fazem, é ter consequências tão psicologicamente dolorosas que a pessoa se pergunta se ela tá fazendo, se ela tá vivendo do jeito correto. E eu não entendo porque as pessoas ainda vão assim, e quando é o próximo jogo? O nome disso é masoquismo. Pois é, os jogadores são todos assim. Relação abusiva que se chama. Eu tenho um grupo de jogadores que o personagem morreu, ele foi revivido. E ele, não, mas eu ainda tô com as minhas cicatrizes? Aí eu, não, né, porque reviveu, trocou seu corpo, porque seu corpo tinha sido pulverizado. Aí ele, não! Ele ficou triste por ter
não ter tantas cicatrizes. Meu E aí pai ele ficou. quero. E aí ele passou um tempo sem armadura pra ele conseguir mais cicatrizes. Ô, velho, na boa, um cara desse merece levar uma Fireball. Ah, você quer cicatriz? Beleza, Fireball. Mas isso entra no outro assunto. A gente comentando sobre cicatrizes entra no outro assunto. É, é opinião minha, e eu não sei sobre vocês, mas eu acho que o conceito do personagem, quando você entra no jogo, você tem que, a partir desse momento, se desprender do que você acha que ele é e deixar ele ser o que ele é. Se for pra ele se machucar e acabar perdendo um braço, perdeu. Se for pra ele se ele começou vestindo preto e terminar vestindo rosa, é o que ele tá fazendo. Você não devia prender ele naquilo. Devia deixar que ele Uhum. se machucasse, deixar que ele mudasse o que ele veste e o que ele usa. Se ele usava uma espada, ele pode começar a usar uma lança ao longo da história. O que vocês acham disso? Vi de É, Galápagos. certo. Justo. Cara, eu concordo, porque faz parte também da jornada do personagem, né? Uhum. Você tem, literalmente, você tem história pra contar, saca? O Galápagos perdeu o braço porque, com combinado com o mestre, eu me sacrifiquei pra acabar uma Mace of Disruption, pra salvar o Que da grupo, hora. pra salvar o grupo de tomar um TPK. Legal. Saca? Aí qual que foi o combinado? Eu falei, Copel, eu vou fazer isso, isso e isso. Né? Tinha uma zona de dano necrótico. Eu entrei na zona de dano necrótico, segurando a Mace, que era a minha arma. Aham. 0 de vida. Caiu? Caiu. Beleza. Foi aí que começou o teste de fé. Passei, fiz os saves de teste, passei, 1 de vida. Copel, vou quebrar a Mace. Você precisa de um dano absurdo. Beleza. Vou gastar todos os usos de uma vez só de canalizar a divindade, né? Isso, Uhum. lembrando, combinado com o mestre, porque Sim. por regra não se pode fazer isso. Aham. Eu tinha 3 cargas de canalizar a divindade. Galápagos é um clérigo da luz, então o Channel Divinity dele causa dano, que é o Radiance of Dawn, Aham. né? Eu canalizei tudo na massa, bati ela no chão. Só que a explosão explodiu meu braço, Justo. né? Aham. Hoje meu braço foi substituído pelo escudo. O Ah, que eu legal. uso, o braço hoje é uma prótese, que é o Sentinel Shield, é uma prótese que eu uso, que é feito do casco do meu irmão, Nossa. que é o meu personagem anterior a esse, o Iron Shell, é o Torto Monge. Ah. Nossa, é pesado. Tem toda uma lore por trás dos dois, por ele usar uma prótese, saca? Aham. A cicatriz no olho foi também em batalha, que é aquela coisa, o clérigo spellcaster, o que ele faz? Vai pra frente. Uhum. O demônio ia explodir, vou jorrar ácido pra tudo quanto é lado, eu falei, beleza, vamos pra frente. Se o ácido pegar no outro personagem, ele morre. Então, beleza, eu vou pra frente. Justíssimo. Metade, metade do rosto queimado. Eu concordo com esse ponto. É Eu, aquele eu, famoso, né? Se quisessem que é, clérigo fosse linha de trás, não dava pra ele armadura alta. E a sua opinião sobre essa questão de constância dos personagens? Morfeu? Eu gosto muito e eu tanto que eu adotei mecânicas vindas de um sistema que ele funciona justamente para essa forma para não ficar esse tipo de coisa ah, mais voltado para os ferimentos, né? Para não ficar tipo muito mais a parte do roleplay, sabe? Aham. hum, Porque lá, porque naquele sistema, tipo, literalmente, você caiu a 0 de vida,
você pega o dano que te reduziu a 0 de vida e rola numa tabela específica para aquele dano. Você vai ganhar um ferimento com base nesse dano. Legal. Que pode ser tipo, se foi alguém te batendo com um martelo, pode ir desde tipo, você quebrou um dedo, você quebrou um braço, sabe? Aham. Então, tipo, são coisas que vão mecanicamente interferir na aparência do seu personagem, que é algo que eu falei, eu sou super a favor dessa parada de, tipo, de ir modificando o personagem de acordo com a aventura, porque é quase impossível o personagem, a- da mesma forma que você criou ele terminar a aventura idêntico. E eu gosto muito do tipo, do quando o personagem se adapta, porque justamente, fiz a build do personagem. Não a build do personagem, mas tipo, todo o conceito do personagem é que ele vai ser um espadachim. Só que aí, por conta das coisas que estão rolando na aventura, ele acaba se tornando um arqueiro. É tipo, aí você olha e pensa, tipo, porra, acho isso meio paia. Só que aí você traz toda a parte da narrativa, que é o personagem espadachim, ele aprendendo de toda a disciplina que ele dedica no uso da espada, ele pode usar ela no uso do arco também, sabe? Então, eu gosto muito dessas mudanças feitas. Não por conta do tipo. Um, não mudanças forçadas, Aham. do tipo, o mestre chega aí, não. Obrigatoriamente eu vou vir aqui e lançar algo no meio da aventura pra mudar o seu personagem. Tipo, eu sou a favor dessas mudanças orgânicas que acontecem, sabe? Tipo, literalmente o personagem do Sérgio. Porra, vou me, vou me sacrificar aqui pra fazer esse bagulho, pra proteger a minha equipe e como consequência ele perdeu o braço, sabe? Eu acho consequências e combates. Eu acho. Consequências e combates. Consequências e oportunidades, eu diria. Pra, pra levar o personagem pra frente. Você Sim. pode olhar no meu sistema que assim. Ele basicamente incentiva você a ter. Ele não incentiva você a ter cicatrizes, mas mecanicamente é meio impossível você participar de 100 combates e não ter uma cicatriz. Porque se toma 4 de dano, você tem risco de perder um membro, dependendo de como o cara te golpeia. Então, é, cicatriz você vai ter. E eu acho isso legal pra construir o personagem. Se ele tá lutando, né? Ele vai se machucar de algum jeito, eventualmente. Mas eu engancharia nisso também. E, e isso tem gente que já discorda comigo que eu. Tem gente que discorda comigo que eu sei, mas eu não sei se tem alguém aqui que discordaria. Mas. É, eu acho que também os níveis do seu personagem. Você. É, os níveis do seu personagem, mesmo que acabe sendo ruim mecanicamente, é legal se você obedecer a narrativa. Se, por exemplo, se assim, nossa, nesse eu pegaria no D&D, eu pegaria esse feat aqui que é observador. Só que aí, né, até o nível que você pega o observador, você não faz nada que tenha a ver com o observador. Em vez disso, você tá em vez disso, o seu personagem se torna um apostador. Você começa a fazer muitas apostas e ficar tentando coisas. Então aí faz mais sentido você pegar sorte. Sabe? Você obedece o sentido que a narrativa tá te levando, até para classes. Nossa, eu sou um monge. E em jogo você começa a conversar com alguns é, a conversar com alguns conjuradores e o mago começa a te ensinar a ler e mesmo que acabe sendo ruim pra sua build, você imagina assim, nossa, imagina que legal se eu começasse a virar um mago agora.
Então é um monge, você bota um pouquinho de mago, porque faz sentido, já que você tá aprendendo a ler junto com o mago. Ou melhor, só pra humilhar o mago, você fala que você é um feiticeiro. E aí você vai assim, nossa, mas você tava fazendo esse feitiço, né? Obrigado por ter me ensinado a ler. O que tá escrito aqui? Bola de fogo? É, deixar a narrativa levar, assim, eu sempre acho isso muito mais legal do que, não, porque eu tinha planejado que eu ia ter isso, então eu vou ter isso. O que vocês acham? É aquilo que eu pontuei, né? Vai ser. Bem no início. Por mais que não seja útil, faça. Porque faz sentido com o seu personagem. Saca? Essa ideia do monge eu achei sensacional. Sensacional. A questão do feat de observant, né? O observador. Cara, se até aquele ponto você não utilizou e do nada você vai querer utilizar, não faz sentido. Eu acho que Sérgio, não temos sua câmera. meu celular acabou de descarregar. Ah, eu não tenho uma outra imagem. Normal. Eu vou dar zoom em Acabou de. você. Calma aí. Eu vou deixar só O celular o acabou de rosto morrer. de Sérgio encarando aqui, então. Eita, estou julgando vocês. Pronto. Oi. É, eu julgo vocês. Agora quando você fala, eu vou fazer isso aqui. Pra mim faz muito sentido, saca? Pra mim faz muito sentido, porque. Quebrei. Quebrei. Aqui as animações Respira, acontecem na hora, é respira, profissionalismo. respira. Aqui a gente faz ao vivo, bicho. Quem sabe faz ao vivo, exatamente. Eu só não fale ao mesmo tempo, por favor, né, gente? Eu não tenho tanto Eu- mouse. Ah, não, vamos fazer agora. Agora você se vira. Ninguém mandou inventar. Tá, deixa eu voltar pra linha de raciocínio. Que o Morfeu caiu. Ele ia me salvar. Tem que. Não precisa fazer sentido em si no quesito da build, igual você disse. Um monge pegar nível de mago vai ficar uma merda numa build. Mas faz sentido no sentido de, pô, tô aprendendo a ler, eu tô aprendendo magia, por que não? É, Então, é onde é uma é ideia onde legal. uma coisa é onde uma questão que eu tô querendo desde o início perguntar, a questão de personagem. Você e Morfeu que acabou de tomar a rasteira da Abin, nós te amamos. É, Odeio a Vin. não odeio a Abin. Vocês como mestres, o que vocês acham de jogadores que criam personagens overpower, no sentido de distorce a regra ao máximo, tipo, vou torcer o livro, espremer tudo que puder para ser um power gamer, um personagem full power. Eu acho que isso aí é meio menos Power Gamer, é mais Minimaxer. Porque Power Gamer que é Power Gamer entende que é subótimo você não depender da party. Mas eu deixo o Morfeu responder a pergunta mesmo primeiro. Ah, assim, eu gosto no limite que é agradável. Porque quando você tem um personagem desse jeito, tem várias outras formas de se lidar com ele. Porque, tipo, se ele tá roubando muito a luz no combate, sendo que ele é, tipo, aquele cara que ele vai entrar, dar espadada em todo mundo e é isso, você pode começar a trazer coisas a mais, tipo, a trazer com inimigos que voam, inimigos que atacam à distância, inimigos que usam magia, inimigos que não necessariamente usam
classe de armadura, como meta para acertar, começam a exigir testes para esse personagem ele ainda ser forte, mas ele ainda assim depender um pouco dos outros Uhum. para não ficar o famoso eu chego, eu jambrolho todo mundo e vou embora sem precisar de ninguém. Que vamos levar em consideração que a RPG é um jogo colaborativo. Uhum. Uhum. E fora que, tipo, se ele é full focado em combate, traz os momentos fora do combate para brilhar, para incentivar a ele a, tipo, não querer só focar nisso. E, então, tipo, dentro do que é possível trabalhar com, tipo, dentro do que não está atrapalhando a experiência de todo mundo na mesa, eu gosto. Porque também é interessante, porque no meio do combate você pode jogar um inimigo que vá dar um trabalhozinho para ele. Uhum. Então, ao mesmo tempo que você consegue se divertir com, também precisa ter cuidado, porque tem jogadores que podem fazer, tipo, na maldade mesmo. Tipo, vamos fazer um personagem extremamente minimax com tudo o que é necessário pra, tipo, só eu ser o protagonista, eu dar o maior dano, tudo eu, sabe? Então, tipo, quando pende pra esse lado, aí eu já não curto, eu chamo de lado, dou uma conversada, sabe? Porque aí pende pro lado estragando a experiência de todo mundo. Uhum. Quando o jogador dá uma de Kiko, né? Eu sou o dono da Exato, bola. É. exato. Eu não costumo ter. Eu não costumo ter esse tipo de problema. É muito raro encontrar, na verdade, jogador que é minimaxer. Eu tenho jogador que é power gamer, e eu consigo citar mais. Mas geralmente o que acontece sempre com qualquer tipo de jogador é quando faz um personagem que parece que não vai trabalhar muito bem em grupo, eu chego e, olha, você lembra que isso aqui é um jogo em grupo, né? Vai ter gente fazendo outras coisas. E do mesmo jeito quando a pessoa tá muito. É a mesma coisa, só que ao contrário, quando a pessoa tá muito focada em. E o que, que o grupo precisa? Que eu falo, o grupo precisa que você se divirta. Faça alguma coisa. Mas quando a pessoa faz um. Só eu. Vai ser, olha, o grupo precisa que você. Você precisa que o grupo precise de você. Uhum. Porque senão você não vai se divertir tanto. Se a mentalidade da pessoa é eu tô com tudo forte, eu vou ganhar, eu falo, não, você não vai, porque quem tá com tudo forte vai ganhar. Se você quiser mesmo competir, eu te garanto que o mestre que queira te matar não vai perder. E Exatamente. do mesmo jeito que eu te garanto que as situações vão acontecer com basicamente o mesmo nível de dificuldade, com você tendo momentos de estrela. O meu jogador que faz personagens desse tipo, ele faz personagens muito fortes. No meu sistema, é, você morre se tomar 5 de dano. Um teste já heróico, que basicamente o pessoal não vai ter como tirar, porque o máximo de dados geralmente, é 12. Uma coisa heróica vai ser a partir da dificuldade 13. E eu tenho um jogador que ele fez um personagem que consegue fazer Persuasion, Perception e ataque. E o ataque ele pode escolher o tipo de dano com 46 D6. Oi? Eita. É. Porque ele sabe buildar. Ele sabe mais o sistema do que eu. É, Uhum. e eu que criei. Ele já me ajudou em várias partes para ajudar a balancear. Mas é que ele não faz por mal. Ele faz porque ele se diverte. Os personagens Uhum. dele, o ser forte não é o que constrói eles. E eles são personagens que tentam empurrar os outros e tornar outros os protagonistas das cenas, mas ajudando. Esse que tem 46 D6 pra bater nas coisas, e pra piorar, ele ainda.
ele ainda é monge, por causa de umas outras coisas, ele consegue acertar um cara a 10 metros de distância, ele dá 4 socos por round a 10 metros de distância com 46 D6. É, assim, ele é absurdo de forte, mas ele é um Kenra idoso, que é um tiozão. Ele tá assim, não vou... vamos lá, você consegue. Vai lá, garotão. Então, assim, ele em situação social ele é muito legal. Em combate, se as pessoas precisam, ele é muito forte. Mas ele não necessariamente é super forte. Uhum. Ele sabe regular esse tipo de coisa. Eu tenho uma personagem numa mini campanha agora, que lembra que eu falei que em mini campanhas eu geralmente faço personagens muito fortes? Eu tenho uma personagem que eu precisei nerfar ela, dando pra ela um grau de miopia que ela enxerga tudo borrado, ela basicamente só enxerga a cor. Porque um bicho tinha 3 ataques e um super sopro, e a minha personagem nível 3 consegue tocar nele e falar assim: então, seus ataques são zerados. Oi? Porque eu Que também sei incrível. buildar. É. E aí eu nerfei ela com um montão de coisa. E no meu sistema também eu escolhi um tipo de magia que exige que eu fique me movendo no combate. Eu tenho 8 metros por round de velocidade. Então eu montei ela de um jeito que sim, ela é absurdamente forte. Mas ela vai estar em muitas situações em que ela pode usar tudo isso de forte que ela tem? Não. Você fez a Velma sem óculos. Eu fiz a Velma sem óculos em questão de miopia. Ela é pequenininha. A armadura completa te dá 4 de defesa, ela tem 9 sem armadura. Ouro no seu dia mais fraco. Ela tem 2 de força e 2 de inteligência. Ela usa cor como mana e ela pode gastar mana pra reduzir o tanto de dano que ela sofre. E também gastar mana pra mudar a dificuldade da rolagem da galera. Então ela é suporte, mas eu dependo de cor. O que é legal. E eu tenho que ficar me movendo, porque eu tenho que entrar em contato com a cor pra isso. Mas eu acho que dá pra você ter um personagem que é extremamente forte se o jogador tiver noção de que ele é um jogador de grupo. Sim. E isso pode ser muito divertido, que nem o Morfeu falou. Pode ser muito legal ter alguém na batalha que luta muito bem. Isso libera espaço, tira a pressão dos outros de segurança. A pessoa não precisa investir tanto em não morrer. Sim, Uhum. e ainda mais traz algo interessante, porque, tipo, pensa, tiveram, sei lá, 3 batalhas até agora, que esse personagem em específico ele se saiu muito bem, as batalhas foram, tipo, medianas pra fáceis. Então, tipo, a galera tá toda tipo, com ele a gente não precisa se preocupar tanto. Na, na próxima batalha você tira esse personagem e É, manda pros outros se virem. sim, e, assim, com esse jogador, ele é o Já, pra quem não sabe. Pro Já, ele é o tipo de jogador que eu posso virar e falar assim: nossa, o seu personagem tá muito forte. O que você acha da gente fazer o pessoal ficar longe de você para alguma coisa? E ele dá a sugestão do que poderia ser feito. Sim, tipo, não precisa necessariamente, tipo, você só bota uma intervenção mestral ali no meio e o personagem sumiu e ele não pode fazer nada, sabe? Uhum. Tipo, traga outras ideias, converse com esse jogador, saca? Porque é justamente, tipo, começou o combate, tipo, haha, agora a gente não vai precisar se preocupar tanto. É só o Josevaldo entrar ali no combate, vocês estão ferrados. Mas cadê o Josevaldo? Então, tipo, quando é bem feito, quando o jogador ele tem essa mentalidade de trabalho em grupo de RPG, né, tipo, não querendo jogar uma novel escrita e estrelada por ele mesmo, Aham. mesmo fazendo um personagem desgracento de forte, tanto para combate quanto fora de combate, porque dá para ser extremamente forte com uma ficha social também. Aham. Então, tipo,
dá jogo, dá conteúdo, traz uma parada interessante, saca? Sim. Eu sou meio culpado em falar essas coisas, porque, pra quem não sabe, eu narro muitos jogos e 90% deles são jogos em que os personagens são absurdamente fortes. Então eu tô acostumado a lidar com personagens que são absurdamente fortes e que são absurdamente fortes em diferentes meios. Então eu consigo dizer, dá pra, em combate, você fazer personagens absurdamente fortes e personagens não tão fortes assim terem momentos que eles podem estar estrelando. Assim como dá pra um personagem que é forte, não é forte socialmente, ter mais impacto do que um personagem que é forte socialmente em uma situação social. Então, varia muito. Não há Sim, problema. tanto que posso trazer um dos maiores exemplos de todos. Quem matou um dos maiores inimigos de toda a Terra-média não foi um guerreiro superpoderoso, não foi um deus encarnado na Terra. Foram dois hobbits pequenininhos que mal sabiam Uhum. lutar. Aham. Uhum. E e quem matou o Rei Bruxo, que era alguém que estava pau a pau contra o Gandalf, alguns momentos antes do Gandalf receber o buff divino, Lich King of Angmar. foi um hobbit que estava no lugar certo, com o equipamento certo, com um pouco de sorte, e uma mulher que recém começou o treinamento de guerreira, sabe? Aham. Então, dá pra você impulsionar personagens que não são tão fortes em combate a terem feitos grandiosos também, saca? Ou, tipo, um personagem que socialmente é uma porta, mas ele consegue ter cenas memoráveis também. Sim. E é importante lembrar nesse caso, isso é uma coisa que é a última colocação que eu vou colocar tanto para mestres quanto para jogadores, porque já deu nosso horário. Aham, O o mais importante, o mais marcante, o mais divertido numa num RPG não é o sucesso, é como lida com a falha. sim. E alguém que faz o personagem que é só pra vencer não costuma ser tão impactante porque não lida com a falha. Sim. Com certeza. Eu adoro, por isso que eu adoro personagens fracos. Falhar é muito bom. Como alguém que joga muito com personagens fracos, eu posso dizer que morrer e falhar são duas das melhores coisas que você pode fazer como personagem. E lidar com essa falha. Eu Uhum. adoraria jogar no sistema no BioDev lá com o sistema que eu inventei, usando maldição de Murphy, porque isso significa que qualquer rolagem sua falha automaticamente. Seria muito bom. Mas enfim, Uhum. eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por ter participado, Sérgio e imagem do Sérgio. Eu que agradeço o convite Finalmente, e depois de anos tentando. já falei que a culpa não foi minha, tá? Você lava esta boca imunda sua antes de falar comigo. Eu tava com Você pegou a saudade de boca dele, ficou muito vocês. lavado depois. Nossa, eu posso fazer você falar assim. Quebrei. Roubaram meu maxilar. Eu estou beijando Morfeu por imagem. Mas enfim, para aqueles que assistiram, peguem os seus pontos de Brownie, lembrando que eles podem ser usados em qualquer tipo de cenário, para você ir para um lugar onde vende comida e trocar 3 pontos por um Brownie. Até Caraca, mais. inflacionaram os pontos de Brownie? Como assim? Não, sempre foi. 3 pontos de Brownie vale um Brownie. Nossa, eu achava que era 1 pra 1. Não, não é um para um, senão isso é muita comida. O que você vai fazer se for numa campanha de deserto? Se for numa campanha de deserto, tu não vai ter onde gastar pontos de Brownie. Você vai ter Vai, brownie. e o vendedor ambulante do camelo. Mas, enfim, eu espero que vocês tenham gostado. Lembrando que de 15 dias tem, então 60 na semana, na outra temos mais, vamos ter mais uma mesa de mestre. Alguém tem uma colocação final? Ou um tchau? Ah, Binho, eu te odeio, para de sabotar.
E eu gostaria de falar que tô ansioso pra jogar na sua mesa. Eu também tô ansioso para que você jogue. Então, até mais! Tchau, tchau. Tchau.